exportação e tudo mais. E esse ponto que o professor Sanson também colocou com relação à China, nós temos dois elementos importantes com relação à economia brasileira que influenciam diretamente a nossa economia. Primeiramente é a retomada da economia americana, né? Retomada da economia americana e a redução do ritmo de crescimento da China. Eu queria deixar uma posição bem colocada, que as análises que são feitas, às vezes principalmente por especialistas americanos com relação à redução do crescimento da China como um grande problema para eles, é um grande problema para nós, não para eles, porque isso faz parte de uma estratégia do próprio governo atual, né, que é o fortalecimento da economia interna e o isolamento do processo internacional para que eles possam ter uma garantia maior de desenvolvimento. Então, esses dois elementos, os Estados Unidos e a China, realmente são preocupantes para a economia brasileira, porque o investimento, né, que o Brasil tanto colocava como uma grande vantagem, né, que os investidores vinham para o Brasil, hoje estão indo para os Estados Unidos, né? E agora, nos primeiros 10 dias de julho, já se registrou agora uma fuga de 780 milhões de dólares negativos, ou seja, estão saindo. Dinheiro que viria para cá... Não, eles estão saindo, não estão mais entrando, né? Então, nós estamos com um déficit agora na entrada de dólares no Brasil. Então, isso é um mau sinal, até porque os analistas econômicos internacionais observam isso e acabam já, peraí, lá está assim, mudou já a categoria do Brasil, já não vão mais investir lá. Então, começa a ser um problema do investimento interno. O Brasil, por si só, como a própria Janine comentou também, os investimentos em infraestruturas não estão ocorrendo adequadamente, né? A China, nos últimos anos, investiu 40% do seu PIB. Não, e a coisa acontece, né? A coisa acontece. Aqui nós não conseguimos realmente fazer nada andar, né? Então, nós temos questão BR-101, questão de ferrovias, questão dos aeroportos. Hoje até eu recebi desculpa te interromper, hoje eu recebi até um e-mail de um ouvinte na CBN perguntando, Renato, alguma informação sobre edital para o Morro dos Cavalos, túnel do Morro dos Cavalos? A gente discute esse assunto há 15 anos. A gente está há 15 anos discutindo a duplicação da BR-101, é um negócio inacreditável, né? A FIES tem até monitorado essa questão, mas é um problema de execução. Claro. Né? Claro. Mas essa questão da falta do investimento realmente é um problema e não se vê uma perspectiva assim imediata disso ocorrer. E outro ponto também que é o marco regulatório, que é uma discussão já antiga, que isso traria um investimento privado em infraestrutura, e isso acaba não ocorrendo porque há preocupação do retorno desse investimento para a mudança das regras do jogo. A questão da segurança jurídica, né? Bom, isso é muito importante. Bom, professor, e aí, hein? O que o senhor vê? O senhor é autor deste livro aqui, eu te agradeço aqui, Janine. Brasil Competitivo, Reformas Estruturais Já. Pois é, professor, a reforma política, por exemplo, ela está acontecendo a conta-gotas e com a faca no pescoço, né? Sem discussão, o governo tentou constituinte, uma furada tremenda, juridicamente caiu a ideia, depois plebiscito, outra furada, não tem tempo hábil, e aí as reformas, elas não acontecem. Por que elas são essenciais, professor? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É incrível que passaram-se 10 anos do governo Lula, agora 2 da Dilma, e as coisas não acontecem realmente. Não se mexeu em reforma. Nossa reforma trabalhista tem 70 anos. E é vantagem para quem? Gastamos 50 bilhões de reais para administrar a admissão e demissão de um empregado. E ainda o prejuízo do empresário, que tem que ter um departamento gigantesco para administrar essa burocracia toda. Então, nem essa não mexeram ainda. Então, tem que acontecer as reformas. Agora, eu acho, pela posição conturbada, que foi muito bem explicada aqui, nós temos um elemento favorável, que os nossos empresários estão entre os melhores do mundo. E todo o sistema empresarial, a micro, a pequena, está tudo andando. Mas as contas públicas, ninguém mexe em nada. Então eu acho que isso devia ser mais divulgado. Eu sei que os empresários não têm tempo, eles têm que trabalhar, mas tem que se explicar ao cidadão como está a situação.
É isso que eu escrevi no livro. Ele tem que ter dados numéricos, como é que está sendo feito. Então, nesse livro aí tem o orçamento da União, né? Que é 1 trilhão, agora ali foi 1 trilhão, agora já está 2, né? É um dinheiro astronômico. E como ele é gasto? Isso tem que saber. Então, se o empresário que conhece a empresa pudesse atuar no governo, isso seria o primeiro passo. E o Gerdau está tentando isso há anos e anos e não deixam. Pois é, o Jorge entrar. Gerdau, o proprietário da Gerdau, né? Ele já foi uma espécie de conselheiro do ex-presidente Lula, mas não conseguiu implementar. Conselheiro, mas crítico ao mesmo tempo, né? Quer dizer, defendia a tese dele, né? Tinha acesso, até coordenava um grupo de trabalho e tal, mas não conseguiu implementar. O modelo que o governo adotou Agora, não é o modelo empresarial. Conseguiu implementar em Minas Gerais e outros estados com sucesso. Mas daí se enfrenta a questão da barreira agora, sindical, corporativa, é um negócio muito sério, né? Então, isso é importante. Quer dizer, e somando tudo que está errado nessa direção do governo, isso são bilhões e bilhões de reais que podiam ser investidos em outra coisa. Por exemplo, o mundo todo sabe que nós estamos em pleno emprego. 5%, 6% está ótimo. Mas esquece-se que nós temos o Bolsa Família, que são 11 milhões de pessoas, famílias, dá 50 milhões de pessoas. Então, só ali, considerando o casal e o filho, um ou dois filhos aptos a trabalhar, são pelo menos 30 milhões de pessoas que estão desempregadas. E a ministra foi na televisão, quando deu aquele rolo do Bolsa Família, e disse: nós estamos gastando 24 bilhões por ano. Não tenham medo que esse dinheiro está seguro, garantido. Então, 24 bilhões não é possível. Até o Paraguai, que nós criticamos como país atrasado, esse dia deu uma nota no jornal que agora eles vão acabar com as bolsas e vão treinar o pessoal. Treinar. A questão também da migração, né? Acho que não se discute a necessidade, então, num primeiro momento, de extrema pobreza, né? Agora tem que haver uma transição, né? Para não virar dependente do sistema, né? Vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial. Além dos indicadores que a gente falou aqui, nós tivemos as manifestações de rua. Amanhã temos aí a previsão de uma paralisação geral, de uma greve nacional aí promovida pelas centrais sindicais, pelas entidades sindicais. Tivemos aí a queda de Eike Batista, as ações derretendo na Bolsa de Valores. E isso aí passa que tipo de mensagem lá fora para o investidor? A gente vai para o intervalo e até já.